Vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. Hoje nós vamos ler mais uma parábola. Como vocês sabem, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né? E nós separamos elas por blocos, né? Teve parábolas que falavam a respeito da salvação, parábolas que falavam a respeito da graça, e agora nós estamos vendo parábolas que falam a respeito da responsabilidade e da fidelidade nossa como cristãos. Amém, meus irmãos? A primeira parábola desse bloco foi a dos dois fundamentos, que Jesus nos ensinou que não adianta só ouvir a palavra de Deus, mas tem que ouvir e praticar. Quando nós fazemos isso, nós estamos edificando a casa sobre a rocha que é Cristo. A segunda parábola foi no domingo passado, a respeito do rico sem juízo, onde o Senhor nos fez uma exortação referente a acumular riquezas e colocar a confiança nelas. A parábola de hoje vai ser a parábola dos trabalhadores da vinha, lá em Mateus capítulo 20. Embora, irmãos, o título fale dos trabalhadores da vinha, essa parábola ela fala muito mais a respeito do empregador, do dono da vinha, do que os trabalhadores. Nós vamos perceber aqui na parábola que os trabalhadores, eles têm meio que um papel secundário aqui nela. Amém? Vamos fazer a leitura e depois realizar a oração. Mateus capítulo 20, todos encontraram? Pode colocar aqui, por favor, Rayane, Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: Vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes receberam também 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e o quê? E saia daqui. Pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Coloque a mão assim sobre a palavra, vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, estamos aqui nessa manhã para ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos aqui diante da Tua palavra e queremos entender o que o Senhor quer dizer através dessa parábola das Escrituras. Por isso pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, que nossos corações estejam abertos, meu Deus, que nossos corações sejam uma terra fértil, que quando cai a semente, ela produz muitos frutos. Fala conosco, se necessário nos exorta e nos repreende, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha aqui para mim um instante. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui 3 figuras.
já nesse primeiro versículo. Vamos fazer a leitura dele de novo, do primeiro versículo? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-lhes para a vinha. Olhe para mim um instantinho. Então aqui nós vemos 3 figuras nessa parábola. Primeiro, a vinha, que representa o reino de Deus, tá bom? O dono da vinha, que representa Deus, e os trabalhadores, as pessoas. Os trabalhadores representam as pessoas que o Senhor chama, através da pregação do Evangelho, para fazer parte do reino. Nesse início aqui, Jesus ele apresenta um convite inicial, e esse convite, ele vai chegar para todos, mais cedo ou mais tarde. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, irmãos, esse convite está chegando a nós. Está dando para entender? Assim como aquele dono da vinha foi chamar as pessoas para vir trabalhar na sua vinha, quando nós ouvimos o Evangelho, é o Senhor nos convidando para vir fazer parte da vinha dele. Aquele homem, ele chamou trabalhadores durante o dia todo. O que isso nos mostra? Isso nos mostra, irmão, a perseverança do Senhor, chamando as pessoas para a salvação. Aí, no versículo 2, ele diz assim, e detalhe, você vê que os trabalhadores, isso aqui é muito importante, os trabalhadores, eles não tentaram negociar o valor que ia ser pago. Ou você viu algum deles negociando? Não, nenhum deles tentou negociar, porque o dono da vinha, ele mostrou ali que era do jeito dele, como ele determinou que seria. Assim é a salvação, irmãos. A salvação, ela é inegociável. A maneira que o homem é salvo é da maneira que o Senhor determinou, é da maneira que está nas Escrituras, e acabou. Não é do jeito que nós achamos, é do jeito que o Senhor determinou que fosse. Amém? Então vemos aqui a vinha, que representa o reino, o dono da vinha, que representa Deus, e os trabalhadores, que representam as pessoas. Aí no versículo 3, ele diz assim, ó, saindo por volta de 9 horas da manhã, ele viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse, vocês também vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Olhe para mim um instantinho. Os primeiros que ele chamou 5 da manhã, ele combinou de pagar o quê? Aliás, 6 da manhã, perdão. Os primeiros que ele chamou 6 da manhã, ele combinou de pagar 1 denário. Veja que esses que ele chamou aqui às 9 horas, ele já não falou que pagaria 1 denário. O que ele falou que pagaria? O que seria justo. Na sua concepção, o que seria justo? A fração, dividida a hora que eles começaram até às 6 da tarde, que aqui eles trabalhavam 12 horas por dia, começava às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde, então eles começaram das 9, então o justo era eles receberem das 9 até às 6, não é isso? Então ele disse, e eu lhes pagarei o que for justo, versículo 5, e eles foram, e tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa, e saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles lhes responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Olha aqui, irmãos, para mim um instantinho. Aqui nós vemos algo que é incomum. O quê? O que era o normal acontecer? Isso aqui acontece até hoje, lá para os lados de Israel, tá? Pessoas que precisam trabalhar, eles ficam em lugares estratégicos, em tempos de colheita, por exemplo, e aí os donos de terras, eles passam por esses lugares cedinho já e vão levando quem quer trabalhar. O que é incomum aqui? O normal era o dono de uma vinha, de uma terra, ele ir cedinho, pegar trabalhadores, levar para a sua vinha e deixa trabalhando lá, e às vezes ele ia resolver outras coisas. Mas esse trabalhador aqui não. Esse dono da vinha, nós vemos aqui meio que um tom de bondade, de compaixão da parte dele. Por quê?
porque ele deixou os trabalhadores lá, foi e voltou várias vezes para pegar outros trabalhadores, para dar ali outra oportunidade para outros trabalhadores. E a prova de que ele agiu com bondade é que mesmo quando faltava 1 hora para terminar o expediente, o que ele fez? Ele foi lá e ainda pegou mais trabalhadores. Todas essas vezes, irmãos, que esse dono da vinha ele saiu para buscar trabalhadores, ilustra a persistência do chamado divino. Quer dizer, cedo ou tarde, irmãos, todos serão chamados para estar na vinha. E quando que acontece esse chamado? Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. Então, essa ida e volta desse dono da vinha representa isso. Essa persistência do Senhor. Essa bondade do Senhor em chamar, em resgatar aqueles que estão carecendo de salvação. Esse dono da vinha, ele aponta para um rei que não se cansa de salvar. Você vê que ele não se cansou de ficar indo fazer o quê? Ficar indo buscar trabalhadores. Esse dono da vinha aponta para um rei, que é Jesus, que não se cansa de salvar, até mesmo em salvar aqueles que já perderam as esperanças. Aqueles trabalhadores que estavam lá 5 da tarde. O que você acha que passava na cabeça deles? Hoje o dia foi perdido. Eu estou confabulando aqui. Hoje o dia foi perdido. Hoje não tem mais o que fazer. Ninguém vai contratar a gente 5 da tarde. Falta só 1 hora para finalizar aqui o expediente. Mas é assim que o Senhor age. Assim age a graça de Deus. Ela alcança a todos, irmãos. Até mesmo aqueles que, já perderam as esperanças. Esses trabalhadores das 5 da tarde, é como se fossem aquelas pessoas que, as suas vidas já estão no fim, já perderam a esperança, elas acreditam que não tem mais jeito, enfim. Mas a graça de Deus pode alcançar essas pessoas também. É isso que simboliza esse dono da vinha empregando essas pessoas. Amém, meus irmãos? Até aqui, esse versículo 7 é a primeira parte da parábola, que aponta para um rei compassivo, um rei bondoso que dá oportunidade para todos. Agora nós vamos para uma segunda parte da parábola que vai apontar para um rei que é generoso, porque agora nós vamos ver o momento do pagamento. Olha o que ele diz no versículo 8. Diz assim: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e faça o quê? E pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam cada um 1 denário. Olha para mim um instantinho. Você vê que esse dono da vinha, perdão pessoal, ele tinha um administrador. Mas na hora de chamar as pessoas, os trabalhadores para a vinha, quem é que foi? Foi o administrador? Foi ele mesmo. Ele foi pessoalmente, o dono da vinha, foi pessoalmente chamar os trabalhadores. O que isso mostra? Isso mostra, irmãos, como o Senhor nos salva. O Senhor nos salva vindo até nós pessoalmente. Através de quem? Através de Cristo. Não é assim que acontece? Nós não somos salvos por intermédio de nenhum outro que não seja Cristo. Então, essa ida dele pessoalmente representa isso. Ele só usou o seu administrador na hora de chamar os trabalhadores. O que aconteceu? Olha, chama primeiro os últimos, por favor, aqueles que chegaram 5 da tarde. Aí o que ele fez ali? Ele pagou 1 denário. Era o justo? Aquele 1 denário para eles? Não era o justo. O justo era das 5 da tarde às 6 da tarde. Esse era o justo. Nós vamos entender o que significa isso. Aqui, irmãos, quando ele decidiu pagar 1 denário para quem trabalhou só 1 hora e 1 denário para quem trabalhou às 12 horas, aqui revela o coração generoso do Senhor.
Ele honra os seus filhos e faz muito além. Ele ainda estende os mesmos dons, a mesma honra àqueles que chegaram por últimos. Sabe o que nós vemos aqui? A salvação, ela não é um salário. A salvação não é uma recompensa. A salvação, ela é um presente de Deus. Você trabalha, você recebe o teu salário como uma recompensa, não é assim? Você trabalhou 30 dias, você se esforçou, você se empenhou, aí por causa daquele esforço, daquela recompensa, você vai lá e recebe o teu salário. Mas a salvação não é assim. A salvação não nos é dada por causa dos nossos esforços. É isso que quer dizer essa maneira que ele fez de pagar 1 denário para quem trabalhou 1 hora e pagar 1 denário para quem trabalhou 12 horas. Não são nossos esforços, irmãos. Os nossos esforços não são capazes de nos salvar. Se você pudesse ser salvo pelos seus esforços, você não precisaria de Cristo. Por que Cristo veio e morreu? Justamente porque os nossos esforços, a nossa obediência era incapaz de nos salvar. O dono da vinha passou o dia todo contratando, mas deu a mesma dádiva para todos. Lá em Efésios, irmãos, deixa isso bem claro. Lá em Efésios diz assim, lá em Efésios capítulo 2 ele fala: pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês recebem a salvação, não por obras, para que ninguém se glorie. O que nós entendemos com isso? A salvação não é dada pelos meus méritos. Você não alcança a salvação. Você não conquista a salvação. Não, a salvação já foi dada. Cristo já nos deu ela. O que eu preciso fazer? Eu só preciso crer. A salvação não é dada por tempo de serviço. A salvação não é dada por esforços. Ela é única e exclusivamente dada pela graça, pelo coração generoso de Deus, como esses 5 homens aqui. Eles não mereciam receber 1 denário, mas porque aquele dono da vinha, ele tinha um coração generoso. Lembra quem ele representa? O próprio Deus. Porque ele tinha um coração generoso, ele deu para aqueles trabalhadores o que eles não mereciam. Isso é graça. Graça é receber o que não merece. Ou você acha que você merece ser salvo? Ninguém merece, irmãos. Ninguém merece receber 1 denário aqui não, tá? Ninguém merece. Você pode ser a pessoa mais bondosa, mais caridosa, você pode fazer as ações mais belas que existem. Isso não te faz merecedor. A palavra diz que as nossas obras, as nossas melhores obras, são como trapos de imundícia. O que é um trapo de imundícia? É aquele pano velho que não se presta para mais nada. Você pode pegar um morador de rua, dar um banho nele, botar na sua casa, dar comida para ele, dar um quarto quentinho. Olha que coisa maravilhosa isso, não é verdade? Mas isso, mesmo isso não te faz merecedor da salvação. O que nos faz ser salvo é o que Cristo fez. Glória a Deus. Se alguém diz assim: eu trabalhei mais, então eu mereço mais. Essa pessoa esquece que quem estabeleceu o valor, lá na parábola, não foi os trabalhadores. Foi quem? Foi o dono da vinha. Amém, irmãos? Então aqui nessa parte, nós vemos o coração generoso do nosso Deus, que nos retribui, que nos dá infinitamente mais do que o que nós merecemos, irmãos. Irmãos, se o Senhor fosse dar para você o que você merece, se o Senhor fosse me dar o que eu mereço, e abrir um buraco bem fundo aqui, eu ia cair direto. Essa aqui é a realidade. Mas Ele não nos dá o que nós merecemos. Amém? No versículo 11, ele diz assim, mas tendo recebido, aqui está falando dos primeiros, tá? Lembra os primeiros que começaram a trabalhar? Mas eles tendo recebido, começaram a fazer o quê? A murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos
trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga, o calor. Olhe para mim um instantinho. Aqui, nessa fala desses homens, nós vemos aquilo que conhecemos como o escândalo da graça. Você sabe o que é o escândalo da graça? O escândalo da graça é o que acontece com aquelas pessoas que acreditam que a salvação é por méritos. Aí ela vê alguém que aparentemente não tem mérito nenhum sendo salva. O que ela diz? Ah, mas isso aí não merece ir para o céu. Onde é que já se viu? Onde é que já se viu aquele ladrão na cruz que passou a vida inteira fazendo um monte de coisa errada e ir para o céu? Mas essa é a graça, irmãos. Esse é o escândalo da graça. E esses homens representam isso. É aquelas pessoas que se acham mais merecedoras. Você vê que esses homens ficaram ressentidos quando eles viram que os outros receberam a mesma coisa. Na cabeça deles, eles não mereciam. Eles mereciam? Eles não mereciam mesmo. Realmente, acende aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses homens aqui, que falaram que aqueles trabalhadores não mereciam, eles mereciam? Eles estavam certos em falar que eles mereciam, que eles não mereciam, eles estavam errados? Na ótica humana eles estavam certos, realmente, aqueles homens não mereciam, eles trabalham só 1 hora, mas a ótica de Deus não é como a nossa. A salvação, irmãos, não é para quem merece ou deixa de merecer, porque ninguém merece. Se o Senhor fosse salvar os que merecem, ninguém seria salvo. A murmuração no coração desses homens mostra que a mentalidade deles é daquelas pessoas que creem nos méritos. Não, eu trabalhei 12 horas e eu mereço. Não, eu mereço ser salvo porque eu sou uma pessoa que estou na igreja. Essas pessoas que não estão na igreja aí não merecem ser salvas, não estão na igreja, não estão buscando a Deus. Esses homens é como se fosse esse tipo de pessoa, sabe? Não, essas pessoas aí não merecem ser salvas. Elas nem vêm na igreja, elas não sacrificam as vidas delas, como que elas serão salvas? Então quer dizer, são pessoas que acreditam que serão salvas pelos seus esforços, porque estão na igreja, porque estão fazendo algo, porque estão dando algo. Não é assim não, irmãos. Nada do que você faça te dá o direito à salvação. Absolutamente nada. Nada te faz merecedor. Somos salvos pela graça. E o que fazemos a partir disso, a nossa vida de obediência, a nossa vida de retidão, nossa vida de fidelidade, o carregar a cruz, o se esforçar, isso não é o motivo da nossa salvação. Isso é uma resposta da salvação que alcançou a gente. Eu não ando em obediência a Deus porque eu quero ser salvo. Não, eu ando em obediência a Deus porque eu já fui salvo. Está dando para entender? Então as obras não é o motivo, não é a causa. As obras é uma resposta. Graças a Deus, irmãos. Aí no versículo 13, ele diz assim, olha a resposta do dono. Então os homens murmuraram, né? Porque os outros receberam igual. No versículo 13 diz assim, então o dono disse a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Em outras palavras, cuide da sua vida, cuide do denário que eu dei para você aí. Eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Guarde essas palavras. Será que não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Olha para mim. Então, aqueles homens queriam falar para o dono da vinha o que ele deveria fazer. Isso nós vemos acontecer hoje, ou não vemos? Pessoas que querem dizer ao dono da vinha, quem é o dono da vinha? O que ele tem que fazer, quem ele tem que salvar.
Pessoas que têm o coração legalista. Só vai ser salvo quem elas acham que merece, quem anda como elas, quem faz o que elas fazem. Não, não, não. A vinha é dele, ele faz da vinha o que ele quer, ele traz para a vinha quem ele quer e ele paga o que ele... Assim é Deus, irmãos. Deus é o dono da vinha, ele é o dono do reino, ele salva quem ele quer. Quem somos nós para falar assim, ixi, aquele fulano ali, porque ele não tem mais salvação, aquele ele não tem mais jeito. Quem somos nós para dizer isso? Nós somos agora o dono da vinha? Por quê? Porque ele não pratica as obras que nós praticamos? Não, 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 não. O argumento do dono da vinha, ele reafirma a soberania do dono, que faz e desfaz o que lhe aprouver. Amém, irmãos? E o olho maligno daqueles que reclamaram mostra a mentalidade no mérito, que é o oposto da graça de Deus. Quem entende a graça de Deus, contempla a bondade divina e da graça a Deus. Quando vê alguém se convertendo, quando vê alguém sendo salva, independente do lugar que ela está sendo salva, ela fala, puxa, graças a Deus, olha aquele fulano sendo salvo, glória a Deus. Que maravilha. A graça, irmãos, ela só é um escândalo no coração dos legalistas, daqueles que apoiam-se nas suas obras, daqueles, irmãos, que se acham merecedores. Aí quando vê alguém que é, entre aspas, inferior a eles falam, isso aí. Quem que agia assim? Na Bíblia, quem é que agia assim? Os fariseus. Os fariseus agiam assim. Eles se achavam melhor. Não é assim? Os fariseus na Bíblia se achavam melhor do que todo o resto. Por quê? Por que eles se achavam melhor? Por conta dos atos de religiosidade deles. Eles se achavam os caras. E Jesus disse, vocês, fariseus, vocês são sepulcros caiados. Vocês são podres por dentro. O sepulcro caiado é isso. Você vai, por exemplo, num cemitério, aí você olha lá aqueles túmulos bonitos, não é verdade? Não tem? De mármore, bonito, caro, 20, 30, 40, 50 mil, nem sei quanto é que custa isso aí. Aí vê aquelas coisas bonitas, mas o que tem ali dentro? É bonito o que tem ali dentro? Não, é podridão. Então Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Esses fariseus, irmãos, eles baseavam-se nos seus atos de religiosidade. E infelizmente, na época dos apóstolos, isso também acontecia, porque quando o evangelho chegava até os gentios, aquilo foi um escândalo. É só você ler lá. Quando descobriram que Pedro sentou à mesa com os gentios, comeu da comida deles, os próprios apóstolos ficaram escandalizados. Como? E Pedro disse, sim, sentei na mesa com eles, comi com eles, e digo mais, enquanto eu falava, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles. Então quer dizer, não somos nós que determinamos ao dono da vinha o que ele vai fazer ou o que ele vai deixar de fazer. Não depende de nós. Lá em Romanos, abra sua Bíblia, deixa marcado aí, Mateus capítulo 20. Lá em Romanos, é muito forte essa passagem de Romanos. Ele diz assim, ó, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 16. Coloca aí, Rayane, por favor. Romanos 9, 16. Olha o que ele diz. Assim, pois, isto não depende... Ó, esse isto aqui é o quê? Esse isto é a salvação, tá? Esse isto é a salvação. Assim, pois, isto, ou seja, a salvação, não depende de quem quer ou de quem corre. Ou seja, não depende de quem se esforça. Correr é o quê? É se esforçar. Não depende de quem quer, não depende de quem corre. Mas depende de quem? Depende de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia,
de quem quer, e também endurece o coração de quem quer. Irmãos, ou seja, é Deus que se compadece, é Deus que tem misericórdia, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem se esforça, depende de Deus que tem que ter misericórdia. Não depende do seu esforço. Se dependesse do seu esforço, você não precisaria de Cristo, irmãos. Coloque isso na sua cabeça, é isso que as pessoas não entendem. Quando falamos salvação pela graça, que você não precisa fazer nada para ser salvo, que a salvação é pela graça, ela é um presente, ela nos foi dada. As pessoas pensam, como que eu não preciso fazer nada? Como assim? Cristo já fez. Ele já fez, eu só preciso crer naquilo que Ele fez, e a prova de que realmente eu criei naquilo que Ele fez, e que eu fui salvo, é a minha vida, é as obras, é a vida de santidade, é a vida de obediência. Então, o que acontece, irmãos? Muitas pessoas que acreditam que a salvação é conquistada, que a salvação tem que alcançar, tem que sacrificar para ter a salvação, elas vivem as suas vidas cristãs carregando fardos pesadíssimos a vida toda, porque se fizer isso aqui vai perder a salvação, se fizer isso ali não vai ser salvo. Não, 1000 vezes não. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus ter misericórdia. Você pode fazer tudo, se Ele não tiver misericórdia de você, você não vai ser salvo. Não depende. Amém, meus irmãos? Nós não merecemos a salvação. Cristo conquistou para nós. Vamos ler o versículo 16. Ele diz assim, depois que ele fala, né, sou eu que mando aqui na minha vinha, em outras palavras, não foi isso? Viu, pega o teu denário aqui e vai embora, sou eu que mando aqui na minha vinha. Vai embora, sai daqui. Ou você tem inveja porque eu sou bom? Que forte, hein? E ele finaliza dizendo o quê? Assim, os últimos serão e os primeiros. Essa frase aqui, os últimos serão os primeiros serão os últimos, ela não é só uma frase de efeito, não, irmãos. Essa última frase aqui, ela é o que nós chamamos da chave hermenêutica de toda essa parábola. Essa frase é o que nos faz entender toda essa parábola. Ou seja, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Você lembra daquele homem que pegou Jesus no colo? O nome dele era... me fugiu, estava aqui na minha cabeça. Simão, se eu não me engano. Acho que foi Simão que pegou Jesus no colo. Você lembra dele? Se não for, depois eu corrijo com vocês. Mas se eu não me engano foi Simão. Jesus nasceu, ele pegou Jesus no colo e falou, agora eu posso partir em paz, porque já vi o filho, já se cumpriu a promessa, alguma coisa assim. Então, esse homem foi tão salvo quanto quem? Quanto o ladrão na cruz. Esse homem foi tão salvo quanto ele, irmãos. Veja que a lógica do reino de Deus, ela é diferente da lógica do homem. Qual é a lógica do homem? Quanto mais trabalho, quanto mais esforços, maior a recompensa, não é isso? Só que no reino de Deus, essa fala, ela é derrubada, porque nós aprendemos que não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, é por generosidade, não é pelo trabalho, não é pelos esforços. Entenda, irmãos, que não importa a posição, não importa o tempo de igreja, no reino de Deus, todos nós somos trabalhadores iguais, que dependemos do mesmo salário que já foi pago, a saber, o sacrifício de Cristo. Todos que chegarem no reino, chegarão por causa disso. Lembra que nós lemos em Efésios? Por que não é por obras? Para ninguém chegar lá e fazer o quê? E se gloriar. Eu cheguei aqui porque eu me esforcei. Eu cheguei aqui porque eu guardei minha salvação, minha vida toda. Você acha que você é bom o suficiente para viver toda a sua vida guardando a tua salvação sem perder ela? Se a minha salvação dependesse de eu guardar ela, eu já teria perdido ela faz tempo. Mas quem está guardando ela para mim é Cristo.
Jesus disse assim, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. O que significa isso? As minhas ovelhas, ninguém pode fazer o quê? Tirar elas da minha mão. Olha Jesus dizendo, ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. Ou seja, nós estamos nas mãos de Cristo, a certeza da salvação está nele, está em Cristo. Amém, irmãos? Então não depende de quem quer, de quem corre, não depende de tempo de igreja, não depende de obras, depende só de uma coisa, da graça, da misericórdia de Deus. Simeão, isso, eu falei Simão, né? Obrigado, Simeão, isso, parecido, né? Simeão, obrigado. Irmãos, reflitam numa coisa, eu fui salvo sem merecer. Vamos manifestar isso. Se você foi salvo sem merecer, manifeste isso através de uma vida de generosidade, fazendo pelas pessoas o que muitas vezes elas também não merecem. Nós recebemos de Deus algo que nós não merecemos, irmãos, a vida eterna, perdão, salvação. Meus irmãos, nós temos que vigiar com o nosso coração pecador, sabe por quê? Porque o nosso coração, ele acha que ele merece alguma coisa. Presta atenção nisso, o nosso coração, ele é pecador, o nosso coração, ele pensa que ele merece. Aí quando ele não recebe aquilo que ele achava que merecia, o que acontece? Se sente injustiçado. Não, porque eu merecia isso. Não é justo eu receber isso, porque eu merecia isso aqui. Você não merece nada. O que nós merecemos é o inferno. Somos pecadores, irmão, desagradamos a Deus todos os dias. Mas quem não entende isso, vive dessa forma, vive aborrecida com Deus, porque Deus não dá para ela o que ela merece. Irmãos, por mais que muitos aí se sintam veteranos, muito tempo na igreja, muito tempo na fé, por mais que muitos se sintam assim, não podemos esquecer que as nossas obras não definem o trabalhar de Deus. As suas obras, o que você faz, não define o trabalhar de Deus. Deus não trabalha de acordo com o que você faz. Deus que me perdoe, servir um Deus que trabalha de acordo com o que eu faço. Não. Deus não trabalha de acordo com o que você faz, Ele trabalha de acordo com a soberania dEle. Nós não podemos obrigar a Deus a nada. Deus não te deve nada, Deus não me deve nada. E uma vez eu pensava que Deus me devia, eu pensava que eu podia cobrar a Deus. Tolo. Perdido. Não, porque o Senhor tem que fazer na minha vida, Deus. Não, o Senhor tem que fazer. Então o nosso coração é assim. Acha que Deus nos deve, acha que Deus tem que fazer, Deus tem que fazer. Ele é Deus, irmãos. Tem até uma frasezinha meio clichê, né, que as pessoas usam. Deus sem você, continua sendo Deus. Não é assim que fala? E você sem Deus? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para exigir algo de Deus? Por mais que muitos se sintam esses veteranos, as tuas obras, o que você faz, não determina como Deus vai agir. Irmãos, quem nós somos nessa parábola? Quem você é nessa parábola? Às vezes aquele que coloca um fardo pesado onde não deveria estar, porque Jesus é leve. O fardo de Cristo é leve. E o fardo leve de Jesus se chama graça. O fardo leve de Jesus se chama graça. Amém? Quem nós somos nessa parábola? Os que chegaram primeiro e se achavam cheios de direito, achavam que mereciam ser salvos, mereciam o denário porque trabalharam 12 horas, merece ser salvo porque está na igreja, porque está obedecendo, porque dá dízimo, porque dá oferta, porque faz isso, porque faz aquilo. Quem você é na parábola? Ou você é aquele que chegou por último, já sem esperança, sabia que não merecia um denário, mesmo assim foi escolhido,
recebeu um denário sem mérito nenhum, foi alvo da graça. Aqueles que receberam um denário, eles sabiam que eles não mereciam aquele denário. A pessoa que entende a graça, irmãos, que foi salva, ela sabe que não merece aquilo ali, e ela sabe. Mas quem não entende a graça, não, ela acha que ela merece. Por que você vai ser salvo? Não, vou ser salvo porque eu estou obedecendo. Por que você vai ser salvo? Não, vou ser salvo porque estou carregando minha cruz. Por que você vai ser salvo? Não, vou ser salvo porque eu estou sacrificando. Não. Quem nós somos? Os primeiros que se achavam merecedores, ou os da última hora, que foram chamados lá quando faltava 1 hora, receberam um denário, sabiam que não mereciam aquele denário. De repente você vai dizer assim: eu sou o segundo, pastor. Será, irmãos? Eu vou fazer mais uma pergunta que vai esclarecer essa pergunta, vai esclarecer melhor a tua resposta para você mesmo. A última vez que você passou por uma tribulação, a resposta a essa pergunta vai dizer se você é o primeiro que se achava merecedor, ou os últimos que reconheciam que não mereciam receber aquele denário. A última vez que você passou por uma tribulação, por um grande problema, uma situação difícil, o que você pensou? Qual foi a tua reação? Primeira: Senhor, por que eu estou passando isso? Eu tenho andado nos teus caminhos. Não, Senhor, eu tenho obedecido. Por que eu? Não, Senhor, eu sou fiel. Eu não mereço passar por isso aqui, eu sou fiel. Ou, na última tribulação que você passou, você disse assim: Senhor, eu sou pecador, Senhor. Na verdade, eu mereço isso aqui que eu estou passando. A verdade, eu mereço muito mais do que isso aqui que eu estou passando. O Senhor é justo, e com justiça o Senhor está permitindo eu passar por isso aqui. Quem você é? Aquele que acha que não merece sofrer? Que não merece passar por tribulações e injustiças porque é de Deus, porque é fiel, porque obedece? Ou aquele que sabe que merece, que na verdade merece infinitamente mais do que está acontecendo? Quem sou eu? Tem gente que age como os primeiros trabalhadores, se acham cheios de direitos, acha que não merece sofrer. Quando vem um sofrimento, eu não aceito esse sofrimento aqui. Sabe o que eu fiz uma vez? Vocês vão rir de mim. Não pode rir. Já está rindo. Uma vez minha esposa e eu, nós estávamos passando fome. Não tinha nada, absolutamente nada. Aí eu lembro de um homem que eu ouvi dizer que ele não tinha dinheiro, e botou a Bíblia no chão, e eu não aceito isso aqui, não sei o que lá, como que eu não tenho dinheiro? Eu falei: é isso mesmo, é isso que eu vou fazer. Peguei minha Bíblia, peguei a página do Salmo 23, rasguei a página do Salmo 23, abri minha geladeira, joguei lá dentro, está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não ri não, Leila, que tu já deve ter feito coisas parecidas. Eu fiz isso, irmãos. Quer dizer, na minha cabeça eu não merecia passar por aquilo ali, mas, irmãos, eu merecia pior do que aquilo. Aquilo ali não era nada perto do que eu merecia. Na minha cabeça Deus tinha que fazer alguma coisa. Deus não tem que fazer nada, irmãos. Deus não é obrigado a nada. O que Ele tinha que fazer, o que Ele tinha que fazer já foi feito. Está aqui. O que você quer mais do que isso aqui? Você acha que você merecia isso aqui? Então tem gente que acha que pelas coisas que elas fazem, ela merece. Ela não merece sofrer, irmãos. O sofrimento faz parte da vida cristã. Paulo sofreu, Pedro sofreu, Tiago sofreu, os cristãos sofreram. E Paulo, no meio do sofrimento, o que ele disse? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Paulo disse assim: estou passando fome? Aprendi a me contentar nessa situação aqui. Abundância? Aprendi a viver contente. Então, nós temos que entender, irmãos, que tudo é graça. O que Deus faz por você, o que Deus faz na tua vida, não é porque você merece, não é porque você é bonzinho,
Porque Ele teve misericórdia de você. O que Deus faz, o que deixa de fazer, é por causa da graça e da misericórdia. Você sabe qual é a diferença dos dois, né? Sabe mesmo? Quem sabe? Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Isso é misericórdia. Eu mereço o inferno, mas Ele não me deu o inferno. Então misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Então quando você ora assim, Senhor, tem misericórdia de mim, você está pedindo para Deus não te dar o que você merece. E graça é Deus te dar o que você não merece. A salvação. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Lembra aquela mulher que foi pega? Os trabalhadores. Graça e misericórdia. Os que trabalharam apenas 1 hora. O que eles mereciam? A fração daquela 1 hora. Mas a misericórdia fez com que eles não recebessem o que mereciam. E a graça? Receberam 1 denário. Ou seja, receberam aquilo que não mereciam. Deu para entender? Ou deu um nó na tua cabeça? Então, na última vez que você passou por uma tribulação, deixa eu voltar aqui. Você clamou a Deus, disse que não aceitava passar por aquilo, porque eu, Senhor, porque comigo, porque desse jeito? Ou você diz, não, Senhor, eu sou pecador, eu mereço isso aqui, é com justiça que o Senhor está me fazendo isso aqui acontecer? A pessoa que ela entende a graça, ela sabe que se ela foi para o inferno, é com justiça que ela está lá. É verdade. A pessoa que entende a graça, se ela estiver lá no inferno, ela vai dizer assim, glória a Deus, Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. O Senhor não foi injusto em me mandar para cá, não. Esse é que está quase pronto para a salvação. Sabe que nós estamos assim, irmãos? Pessoas gratas, elas são como aqueles trabalhadores da última hora. Elas sabem que não mereciam, sabem que não é por mérito. Quando vem a dificuldade, amém, Senhor, glória a Deus, obrigado por tudo, eu sei que o Senhor está à frente. Quando ela fica doente, amém, graças a Deus, pelo menos eu tenho um médico aqui, eu vou lá no médico. Enfim. Então, como você reagiu na sua última tribulação? A maneira que você reagiu mostra se você é o primeiro dos trabalhadores, que achava que merecia, ou os últimos, que sabia que não mereciam. Não, isso aqui eu não mereço, isso aqui foi por pura graça. Que maravilha, hein? Eu não merecia 1 denário e Ele me deu 1 denário, glória a Deus. Puxa. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, gente? Para a gente fazer a oração? Que coisa, né?